O episódio 2 começa com o Sato achando que tudo aquilo era um sonho, só que ele realmente estava em outro mundo. Aí ele olha pro lado e vê um caranguejo que estava roncando pra caramba. E nesse momento um dos subordinados foram avisar para eles que ele tem visitas, e era o Kazuki e a Suzuki. E ao ver ele, eles ficam aliviados dele estar bem, pois eles souberam que o prota foi levado à força. E ele fala para eles não se preocuparem, pois ele estava vivo. Mas aí ele lembra da Rose, pois o seu treinamento dos infernos irá começar. E não sabe se estará vivo no dia seguinte, mas ele irá fazer esse treino porque ele gostaria de ser útil para eles. E a Suzuki fala que eles também já estão começando seu treinamento e eles darão o melhor deles. E o Kazuki agradece ao Sato porque ele finalmente decidiu e ele fará o melhor dele neste mundo. E quando eles estão indo embora, o Sato começa a pensar que estava sendo difícil para o Kazuki, já que ele foi trazido à força para o outro mundo. E diferente dele, a Suzuki lida muito bem com essa situação, já que ela é uma doida que é obcecada por esse tipo de coisa. E nesse momento a Rose aparece e pergunta se os grandes heróis já foram embora e se ele teve uma boa conversa com eles. E o moleque tava tremendo na base, mano. Mas ela fala para ele que aquilo não era uma prisão e ele era livre para conversar com quem ele quiser, a menos que não seja no horário de treino. Aí ele entrega um diário a ele e fala que ele tem que anotar o seu regime diário de treino e como se sente a respeito. E eles começaram o treinamento depois do café da manhã e ele estava nervoso. E no primeiro dia de treino, ele acha que todo mundo exagerou ao dizer que esse seria um treinamento infernal, só que estava sendo bem fácil. E ela pergunta se ele estava sentindo alguma coisa e ele estava sentindo algo quente, e isso é a mana. E ele precisava extrair essa mana do seu corpo. Mas ele só entenderá isso em breve e era para ele continuar tentando sentir isso. Depois ela coloca ele para ler o livro de não sei quantas páginas e ele acha que não consegue ler a escrita desse mundo. E quando ele abre o livro, ele percebe que consegue ler. E ela fala que ouviu dizer que os heróis recebem automaticamente magia de tradução. Aí ela aponta no livro o Reino Linga e o Reino dos Demônios, e ambos os reinos são vizinhos. E por isso o reino deles são sempre os primeiros alvos. E a Rose manda ele ler esse livro todo, pois ele possui informações básicas sobre os reinos, raças e demônios desse mundo. E ele começa a ler e pensa que se o treinamento for assim, ele talvez seja capaz de lidar com isso. No segundo dia de treino, ele correu e não foi pouco, mano. O maluco tava só o pó da rabiola. E esse treino era diferente do que ele esperava. No terceiro dia, ele correu de novo e seus músculos ficaram tão doloridos ao ponto de não conseguir se mover. E quando ele cai, a Rose aparece na frente dele e pergunta quem mandou ele parar. Só que ele não conseguia mais mexer suas pernas e ela dá um tapão com magia de cura nos seus músculos doloridos. Então ela manda ele correr logo e era para correr como se fosse morrer, e se caso isso acontecer, ela revive ele. No quarto dia de treino, ele começou a correr com os membros e ele era o mais lento de lá e estava sendo deixado para trás. No quinto dia, mais uma vez ele correu o dia todo. No sexto dia, ele estava correndo na chuva e ele acaba escorregando e sua mão começa a brilhar. E essa era a magia de cura. No sétimo dia, ele correu de novo, mas estava levando umas bicudas da Rose e ela decide aumentar a dificuldade do treino. E ele acha que ela descobriu que ele estava falando mal dela no diário, mas não tinha como ela saber, porque ela não falava japonês, só que isso estava escrito na cara dele. No oitavo dia, ele leva umas porradas da Rose, mas ele estava aprendendo a usar magia de cura nele mesmo. E ele não sentia mais dor e começa a correr. E no décimo dia, ele pode usar essa magia quando ele quiser e nem fica mais cansado. E a Rose notou isso e manda ele correr mais 30 voltas. E ele fica bravo. No 11º dia, um novo regime de treino foi adicionado, onde ele tinha que fazer flexões. E ele já estava fazendo 4.000 repetições. Quando ele estava fazendo essas flexões aí, ele já estava usando sua magia para conseguir fazer mais. E a Rose pergunta ao Sato se ele sabe por que ele está treinando o corpo dele desse jeito. E isso é para que ele possa fugir do inimigo o mais rápido possível no campo de batalha. E também para que ele possa salvar os aliados feridos. Porque quanto mais rápido ele correr, mais rápido ele pode salvá-los. Mas como ele havia parado de fazer flexões, ela manda ele continuar. E ele fica feliz porque ele terminou o treino sem que ele fosse muito repreendido. No 12º dia, ele correu de novo e fez flexão de braço até o anoitecer. No 13º dia, ele nota que a Rose percebeu que ele estava fazendo as coisas com mais facilidade e adicionou mais pesos. No 14º dia, ele estava atrás de seu almoço e ele descobriu que foi roubado e foi pelo carequinha. E o prota fica brabo com isso, mano, e taca um copo de água nele e começa a correr atrás dele. E ele fala que já se acostumou com os pesos. E uma semana depois, o Kazuki e a Suzuki foram visitar ele. E eles se deparam com um moleque fazendo flexão com uma pedra gigante e a Rose em cima dele. E a Rose zoa ele, e não era para ele choramingar por algo tão fácil. E ele fala que não estava choramingando e disse que pode fazer isso o dia todo, porque ela era leve demais. E só porque ele disse isso, ela pegou uma pedra gigante e taca em cima dele para ele fazer. E o prota tava aguentando, mano, e ele tava usando sua magia de cura
para conseguir fazer a flexão. E ela fala que ele finalmente está começando a se tornar o tipo de homem dela. E parece que ela poderia levar ele mais cedo do que pensava. E os seus amigos não estavam acreditando que aquele era realmente o Sato. E a Suzuki acha os músculos deles maravilhosos. E o Singles, que estava bravo, segura ela pela camisa e diz que mais uma vez ele estava destruindo um jovem com um futuro brilhante. Mas ela tinha os seus próprios jeitos de fazer as coisas. E o Sato vai se tornar seu braço direito. E o Sato fica surpreso em saber disso. E ela fala que seria um problema se ele não aguentar esse nível de treino. E ele era um grande achado e gosta do jeito como ele não gosta de perder e não se render. E por isso ele pode sobreviver ao seu treino. Aí ela mandou o Sato fazer uma pausa e ir almoçar. E ele também deve ter muito papo para botar em dia. Aí quando eles estão indo, ele fala para Rose voltar para o exército do reino. E ele não aceita a transferência dela. Mas ela dá o migué de que seu olho direito está completamente inútil. Aí quando eles estão conversando, o Kazuki diz que aquele cara era o cavaleiro mais forte do reino. E é ele quem está ensinando a eles a manejar a espada. E o Proto entende e acha isso incrível. E pergunta quem é essa garota loirinha que estava com eles. E ela é a Célia Vulgar-Stillinger. E ela é a princesa e filha do rei. E o Sato fica nervoso e se curva e pede desculpa por ter sido rude. Mas ela pede para ele não ficar nervoso e falar com ela de maneira formal. E o Sato agiu da mesma maneira que o Kazuki no começo. E ele pede para ela parar com isso. Aí eles começam a comer a torta que a princesa trouxe. E o Kazuki pergunta se ele faz esse tipo de treinamento todo dia. E ele fala que não. E esse treino que ele estava fazendo estava sendo bem mais leve. E pergunta como é o treinamento deles. E o treinamento deles é bem rígido. Mas o Singles e a Elsie sempre considera a saúde e o bem-estar deles. Aí o Kazuki estava se desculpando por alguma coisa. Só que nesse momento a Suzuki levanta a camisa do Prota e vê o tanquinho dele. E era do jeito que ela pensava e pede para tocar um pouco. E para tentar fugir dessa situação, ele pergunta ao Kazuki sobre o que ele iria falar. E ele pergunta pro Sato se não estava sendo muito sofrido para ele. E ele fala que no começo era bem duro e teve vontade de fugir, mas agora é diferente e ele não sente mais essa vontade, apesar da Rose ser assustadora. E o treinamento tá começando a ser divertido e a vida lá não era tão ruim. E eles acham o Sato incrível porque ele já encontrou seu lugar. Mas para ele não tinha nada de incrível e aquilo era só teimosia dele. Porque como um dia eles vão lutar como heróis, ele gostaria de ser capaz de ajudá-los. E a Suzuki começa a perguntar se ele irá salvá-la quando ela estiver em apuros. E ele diz que às vezes ela fala como uma garota normal. E ela fica braba com ele e fala que ela era uma garota normal. E nesse momento o carequinha aparece para entregar o almoço do Sato. Só que ele ainda tá brabo e guarda rancor no fundo do seu coração por Tong ter comido seu almoço. E eles começam a brigar. E a princesa pergunta se eles devem separá-los. E o Kazuki diz que estava tudo bem, porque acredita que isso faça parte do dia a dia dele. E a Suzuki acredita que haja um motivo para eles terem sido invocados juntos. Aí eles vão embora e deixam eles brigando. À noite, quando ele estava tomando banho, ele pensa que a Suzuki estava certa sobre o seu corpo ter mudado. Mas mesmo assim, ele se pergunta se ele realmente conseguiria correr para salvar alguém. No outro dia, a Rose joga uma mochila nele e fala que eles vão para fora. E eles passam por um guarda que estava se borrando de medo dela. E depois de uma caminhada, eles chegam numa floresta conhecida como a Escuridão de Linger. E essa floresta era repleta de monstros. E ela fala para ele caçar um urso chamado Grande Glazer. E ele fica muito assustado com isso, porque eles são muito perigosos. E ela também não havia ensinado ele a lutar. Só que ela não tá nem aí, mano. Ela pega ele e taca na floresta como se não fosse nada. E o episódio acaba. Bom, rapaziada, o resumo do anime do Menino Curandeiro fica por aqui. E se você gostou, deixa o seu like e se inscreva no canal. Então valeu e fui!